E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos retomar o estudo das linhas de corrente para um escoamento bidimensional e incompressível. E o propósito deste estudo, desta retomada, é o de trazer uma definição mais formal na análise do escoamento do fluido, por meio da introdução de uma função especial, a função de corrente representada pela letra ψ. Através dela, nós poderemos representar matematicamente as componentes do campo de velocidade do escoamento do fluido por meio de uma única função. Portanto, a função ψ vai armazenar todas as informações necessárias a respeito do campo de velocidade do escoamento do fluido. E para tornar isso possível, já que nós vimos isso em vídeos anteriores, eu vou recorrer à equação de continuidade na forma diferencial. Pela equação de continuidade, nós sabemos que a taxa de variação com o tempo da massa específica ρ do fluido mais o divergente aplicado à função vetorial dada pelo produto da massa específica ρ pelo campo de velocidade v é igual a zero. O escoamento é incompressível, sendo assim, essa taxa de variação é zero pelo fato de ρ permanecer constante. Logo, dividindo ambos os membros dessa igualdade por ρ, vemos que o divergente do campo de velocidade v é igual a zero. Agora, como o escoamento é bidimensional, eu posso escrever de forma geral que o campo de velocidade v possui uma componente u na direção inversor, mais uma componente vy na direção j-versor. O operador diferencial vetorial del, conforme sabemos, é inversor del x mais j-versor del y. A partir da definição do produto escalar, vemos que o divergente de v nos fornece a seguinte soma. Nós temos del x aplicado à componente u do campo de velocidade v, mais del y aplicado à componente vy do campo de velocidade v. Portanto, aqui nós temos o divergente da função vetorial v. E essa soma é igual a zero, de acordo com a equação de continuidade. Muito bem? A partir de agora, eu vou introduzir neste estudo a função de corrente ψ. Essa função, eu reforço, vai armazenar todas as informações necessárias a respeito do campo de velocidade do escoamento do fluido. Eu vou introduzi-la, portanto, da seguinte forma. Ao introduzi-la, ela precisa respeitar essa igualdade. Logo, eu vou escrever que a componente u do campo de velocidade v é igual a derivada parcial de ψ em relação a y, enquanto a componente vy do campo de velocidade v é igual ao negativo da derivada parcial de ψ em relação a x. Muito bem? Então, observe no quadro a introdução dessa função especial. Perceba como essas definições não alteram a igualdade acima. Vamos levar cada uma delas nessa soma. Portanto, agora nós temos del x da componente u do campo de velocidade v. Portanto, nós temos del x de del ψ del y. E agora eu vou somar com del y aplicado à componente vy, que é justamente del ψ del x. Perceba que esta soma é de fato igual a zero, pelo seguinte fato. Aqui nós temos a derivada de segunda ordem da função ψ em relação a y e posteriormente em relação a x, e eu vou subtrair exatamente do mesmo termo, pois a ordem das derivadas parciais não afeta o resultado. Então aqui nós temos a derivada parcial de segunda ordem da função ψ em relação a x e posteriormente em relação a y. Consequentemente, tais definições não alteram a equação de continuidade para o escoamento bidimensional incompressível. Sendo assim,
A função de corrente psi, definida dessa forma, satisfaz a equação de continuidade de acordo com as características do escoamento. Retornando agora para o campo de velocidade V do fluido, nós sabemos que, ao longo de uma linha de corrente, em certo instante de análise, a componente Vy do campo de velocidade V é dada pela taxa de variação com o tempo da coordenada espacial y, enquanto a componente horizontal U é dada pela taxa de variação com o tempo da coordenada espacial x. Sendo assim, ao fazer a divisão Vy sobre U, a gente obtém dy dt sobre dx dt. Simplificando o intervalo de tempo dt, vemos que essa razão nada mais é do que dy dx. Multiplicando em cruz, a gente obtém que a componente U dy é igual à componente Vy dx. Logo, U dy menos Vy dx é igual a zero. Vamos levar para essa igualdade a definição ilustrada no quadro. Perceba que U é del psi, del y. Portanto, nós temos aqui del psi, del y, dy menos, agora Vy é menos del psi, del x. Tudo isso multiplicando dx igual a zero. Perceba que a gente acaba de obter o diferencial total da função de corrente psi no instante considerado. Note que nós temos aqui a seguinte expressão: del psi, del y, dy mais del psi, del x, dx. E essa soma é justamente o diferencial total da função de corrente psi no instante considerado, nessa linha de corrente. E conforme vemos nessa igualdade, t psi é igual a zero. Vamos agora interpretar este resultado. Ele nos diz o seguinte: ao longo de uma linha de corrente, em certo instante de análise, d psi é igual a zero. Em outras palavras, a função de corrente psi permanece constante ao longo de uma linha de corrente no instante considerado. A partir de tais resultados, surge a pergunta: qual é o significado físico dessa função de corrente? Para responder a essa pergunta, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para obtermos, portanto, o significado físico da função de corrente psi, observe a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos algumas linhas de corrente de um escoamento bidimensional e incompressível em certo instante t de análise. Aqui eu ilustro as componentes do campo de velocidade V e cada linha de corrente fica caracterizada por uma função de corrente associada. Portanto, nós temos psi1, psi2 e psi3 e assim sucessivamente. Para que a gente possa obter o significado físico da função de corrente, eu vou considerar uma profundidade unitária, ou seja, o comprimento z perpendicular ao plano xy tem medida constante e igual a 1. Vamos, portanto, em busca desse significado físico, calcular a vazão volumétrica ao longo da área que possui o segmento AB. Portanto, essa área é dada pelo comprimento do segmento AB vezes 1. E ela está orientada na direção do eixo X, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, o diferencial de área que possui o segmento AB fica dado por um dy, perceba que este segmento é paralelo ao eixo Y, vezes a profundidade 1, e essa área está orientada na direção do eixo X. A vazão volumétrica Q ao longo da área que possui o segmento AB, conforme vimos em vídeos anteriores, é a integral do produto escalar VdA. Sendo assim, nós vamos obter que essa vazão volumétrica é igual à integral do seguinte termo:
o campo de velocidade V, ele é U I versor, mais VYJ versor, produto escalar com a área dA. A área dA é simplesmente dy I versor. Lembre-se que a profundidade é unitária. Logo, a vazão volumétrica ao longo da área que possui o segmento AB é igual à integral dos seguintes termos. Vamos fazer a distributiva. U I versor, produto escalar com dy I versor, nos dá simplesmente o dy, de acordo com a definição do produto escalar. Agora, mais VYJ versor, produto escalar com dy I versor. Esse produto escalar é zero, já que os versores I e J formam um ângulo de 90 graus entre si. Portanto, a vazão volumétrica fica dada por essa integral. Conforme vimos há pouco, a componente U do campo de velocidade V é dada por essa derivada parcial. Logo, nós temos a integral da taxa de variação de psi em relação a y, dy. Agora, note o seguinte. O diferencial total da função de corrente é igual a essa soma. E, ao longo dessa área, x permanece constante. Portanto, dx é igual a zero, anulando esse termo. Logo, del psi del y dy é o diferencial de psi. Consequentemente, a vazão volumétrica ao longo da área que possui o segmento AB é igual à integral de dψ. Vamos colocar aqui os limites de integração. Como eu estou integrando na variável y, eu vou de ya até yb. Muito bem. Consequentemente, resolvendo esse cálculo, vemos que a vazão volumétrica ao longo da área de profundidade unitária, que possui o segmento AB como comprimento, é obtida facilmente a partir da variação da função de corrente entre as linhas de corrente consideradas. Portanto, se eu estou no ponto A, eu vou colocar aqui y1, fazendo referência a psi1, e aqui eu vou colocar y2, fazendo referência a psi2. Portanto, aqui estão os limites de integração na variável psi. Logo, a vazão volumétrica, através da área em questão, é obtida facilmente a partir do cálculo da variação da função de corrente entre as linhas de corrente consideradas conforme eu ilustro no quadro. Observe, portanto, o resultado obtido a partir do cálculo realizado. Se considerarmos agora a área que possui o segmento BC, lembrando que a profundidade é unitária, nós devemos encontrar exatamente o mesmo resultado, pois as mesmas linhas de corrente estão envolvidas nos cálculos. Então vamos comprovar este fato. Eu quero agora calcular a vazão volumétrica através da área que possui o segmento BC, lembrando que a profundidade Z é unitária. Sendo assim, nós temos a integral do produto escalar entre o campo de velocidade V e a área dA. Logo, a vazão através dessa área é igual à integral. O campo de velocidade V, ele é U I versor mais VY J versor, produto escalar. Perceba agora o seguinte. A área que possui o segmento BC está orientada na direção do eixo Y. Essa área infinitesimal, ela é dada por um comprimento dx, perceba agora que esse segmento é paralelo ao eixo x, vezes a profundidade, que é unitária, 1 na direção j versor. Consequentemente, o diferencial de área dA é dx j versor. Logo, a vazão volumétrica QBC é igual à integral do seguinte termo, fazendo a distributiva. O I versor
produto escalar com dx, j versor, é igual a zero. Os versores I e J formam um ângulo reto entre si. Portanto, mais VYJ versor, produto escalar com dx, j versor. J versor, produto escalar com J versor é igual a 1, portanto, a gente obtém VY dx, de 1x1 até 1x2. Observe a expressão obtida. Bom, Vy é igual ao negativo da taxa de variação em relação a x de psi. Logo, nós vamos obter aqui o negativo da integral de del psi del x dx. Agora, observe o seguinte. x1 corresponde ao ponto B e x2 corresponde ao ponto C. Consequentemente, na variável psi, eu estou integrando de psi2 a psi1. Se atente a este fato. Logo, a vazão volumétrica, através da área que possui o segmento BC, é igual. Perceba que, ao longo do segmento BC, y é uma constante. Se y é uma constante, dy é igual a zero, esse termo vai embora. Logo, del psi del x dx é justamente d psi. Portanto, nós temos aqui o negativo da integral de psi2 agora a psi1 de d psi. Eu posso inverter os limites de integração e com isso o sinal desaparece. Então nós vamos de psi1 a psi2 conforme era de se esperar. Logo, a vazão volumétrica através da área que possui o segmento BC, lembrando que a profundidade é unitária, é igual, eu reforço, conforme era de se esperar, à variação da função de corrente psi entre as linhas de corrente correspondentes. Portanto, nós vamos obter mais uma vez a diferença psi2 menos psi1. Observe no quadro mais uma vez o resultado obtido a partir de todos os cálculos realizados. Logo, nós podemos concluir de forma geral que, independentemente da curva estabelecida entre duas linhas de corrente, a vazão volumétrica por unidade de profundidade entre elas é constante e calculada através da variação da função de corrente Δψ associada às linhas em questão. Sendo assim, a vazão volumétrica por unidade de profundidade é a mesma ao longo de AB, BC, DE e DF. Muito bem? Uma segunda conclusão importante nós podemos tirar destes resultados. Perceba o seguinte: se você definir que ao longo de uma linha de corrente a função psi associada é igual a zero, você automaticamente determina a vazão volumétrica entre essa linha de corrente e uma linha de corrente adjacente, conhecendo a função de corrente psi da linha adjacente. Em outras palavras, se você definir que psi1 é igual a zero, ao determinar o valor de psi2, você calcula automaticamente por unidade de profundidade a vazão volumétrica estabelecida entre elas. O mesmo valendo para psi3. Se você conhece o valor de psi3, sabendo que psi1 é igual a zero, você automaticamente determina a vazão volumétrica entre essas duas linhas de corrente por unidade de profundidade. Uma segunda conclusão importante surge dessa análise. Vamos admitir que duas linhas de corrente no campo de escoamento do fluido, que satisfaz essas condições, obviamente, vamos admitir que essas duas linhas de corrente começam bem espaçadas entre si. E à medida que você analisa o campo de escoamento, essas linhas de corrente vão ficando cada vez mais próximas, como ocorre em um tubo que sofre um estrangulamento. Nessa análise, à medida que as linhas de corrente vão ficando cada vez mais próximas entre si, você diminui a área dA. Consequentemente, como a vazão entre essas linhas de corrente por unidade de profundidade permanece constante,
a velocidade V do escoamento tem que aumentar. O mesmo ocorre, o raciocínio é análogo quando as linhas de corrente começam próximas entre si e em certo ponto do escoamento do fluido, essas linhas de corrente começam a ficar mais afastadas entre si. Neste caso, a área aumenta. Para manter a vazão constante, a velocidade do escoamento diminui. Muito bem? Se você quiser agora expressar esse mesmo raciocínio em coordenadas polares, basta recorrer à equação de continuidade na forma diferencial em coordenadas polares. Conforme vimos em vídeos anteriores, essa equação é da seguinte forma. Nós temos 1 sobre R vezes a taxa de variação em relação a R de R vezes a componente VR do campo de velocidade mais 1 sobre R vezes a taxa de variação da componente Vθ do campo de velocidade em relação a θ mais a taxa de variação da componente Z em relação a Z, e essa soma é igual a zero. Agora, o escoamento é bidimensional, ele ocorre no plano XY. Consequentemente, Vz é igual a zero, logo essa taxa de variação é nula. Eu posso, portanto, dividir todos os termos da igualdade por 1 sobre R. Consequentemente, você vai obter que a taxa de variação em relação a R do produto RVR mais a taxa de variação da componente Vθ em relação a θ é igual a zero. E você obtém exatamente os mesmos resultados em coordenadas polares, admitindo que a componente VR ela é 1 sobre R vezes a taxa de variação da função de corrente ψ em relação a θ e, ao mesmo tempo, a componente Vθ fica dada pelo negativo da taxa de variação da função de corrente ψ em relação a R. Se você efetuar essas substituições na equação de continuidade, você vai chegar exatamente no mesmo resultado que a gente obteve em coordenadas cartesianas. Muito bem? Observe uma última vez no quadro os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.